às vezes, o clamor de um soldado no meio da guerra, o grito de um bêbado que está cansado da sua vida, a angústia de alguém que sinceramente se prostra diante de Deus, vale mais do que um monte de aleluias dado dentro de quatro paredes. Uma grande verdade. Adoração não é uma coisa que acontece da boca para fora. Adoração não é um momento. Primeiro domingo, saímos de um estado de rebelião para um estado de adoração, quando encontramos a Cristo. No segundo domingo, semana passada, compreendemos os nossos mandatos dados por Deus e que tudo que a gente faz para a glória dEle e o glorifica. E hoje eu quero conversar com você sobre a adoração em espírito e em verdade, que está em João capítulo 4, a partir do primeiro versículo. E eu coloquei essa música da Amy Grant, que eu gosto muito. Uma vez eu tietei ela, tem uma foto guardada em casa. É uma das grandes artistas americanas. Cristã, em maioria do seu trabalho é um trabalho cristão, mas também tem canções que foram feitas populares, reconhecida. Eu estava num evento de música nos Estados Unidos, num hotel, que estava acontecendo uma convenção. De repente, quem chega? Amy Grant. Né? Daí eu falei para ela assim, cheguei perto e falei, Amy, eu posso tirar uma foto? Ela falou, of course. Ganhei o dia, tão pequenininho, nem falei que eu tinha CD gravado, ia dar vergonha perto do CD dela. Vamos ler esse texto com bastante atenção. Você já conhece, mas vale a pena prestar bastante atenção em cada palavra. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Isso é antigo. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é esse aqui que te pede, dá-me de beber, você lhe pediria, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, você não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me sempre desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe responde a mulher, eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É muito interessante perceber que nas Escrituras a gente tem muito texto sobre adoração. Os salmos estão repletos, mas Jesus é didático e cirúrgico para nos explicar exatamente o que o Pai espera e procura entre nós e em nós. Um detalhe mais interessante ainda, é que Jesus poderia, por exemplo, já que ele vai falar de adoração, ele poderia ter reunido os seus discípulos, os 12 que ele escolheu, e ter dito a eles: vou ensinar vocês como se adora. Ou talvez na sua última semana de vida, teria ele entrado no templo, onde tinham os sacerdotes e as pessoas que temiam a Deus, dizendo: gente, vamos parar um pouco, eu quero falar para vocês o que significa adoração. Ou talvez tivesse entrado numa sinagoga. Nos dias de Jesus, tinham cerca de 500 sinagogas em Jerusalém e na região. Com 10 homens reunidos já era uma sinagoga. Podia entrar na maior delas ou em muitas delas para dizer: eu queria conversar com vocês sobre o que é adoração. Dizer isso para judeus, para os seus seguidores, para as pessoas, para as multidões que andavam com ele. Mas eu e você sabemos e entendemos o que é de verdade adorá-lo através de uma história que é a narrativa de Jesus com uma samaritana. E os samaritanos eram odiados pelos judeus. Quem eram os samaritanos? Eu vou rapidinho explicar para vocês quem eram os samaritanos. Quando morre Davi, que é o segundo rei, o seu filho Salomão assume o reino. E o filho dele, Roboão, seria o seu sucessor. Depois você lê lá em Reis, em Crônicas, a história de Salomão. Mas ele perseguiu um cara chamado Jeroboão, que recebeu uma profecia que seria rei. E esse cara tem que fugir para o Egito, porque Salomão iria matá-lo. Engraçado, o pai dele, Davi, foi perseguido por Saul, porque ele iria ser rei. Davi deve ter contado isso: meu filho, Deus falou que eu ia ser rei, por causa disso o rei que era Saul quis me matar. E agora Salomão estava fazendo a mesma coisa com Jeroboão. Bom, Salomão morre, o seu filho Roboão assume o trono, e Jeroboão vem e fala com ele assim: ó, se você tratar a gente bem, todo mundo vai ser teu súdito. Mas aí o Roboão, filho de Salomão, fala: ah meu pai foi pesado para vocês? O meu dedinho mindinho é mais pesado que o lombo do meu pai, tá? Você quer saber? Eu vou acabar com vocês. Bom, aí acontece um cisma. O povo de Deus se separa em 2. O reino do sul, Judá, que tem capital em Jerusalém, que tem 2 tribos apenas, Judá e Benjamim, que ficam com Roboão, filho de Salomão. E o reino do norte, chamado Israel. A partir daquele momento, você lê o Antigo Testamento sempre com o rei de Judá e o rei de Israel. O povo de Deus se divide em 2. E assim a capital fica sendo Samaria. Porém, esse Jeroboão foi um cara péssimo. Aliás, os reis do lado de Israel, só tinha gente ruim. Do lado de Judá, de baixo, a maioria foi ruim. Teve 2 ou 3 que foram bons.
Teve lá o Ezequias, que foi terrível, mas teve o Josias, que foi bom, teve o Josafá, mas assim, vinha um bom, vinha um ruim. Os dois reinos foram quase que riscados do mapa. Mas o reino que ficou com a capital em Samaria se perdeu completamente. Porque Jeroboão se afastou de Deus, ergueu altos, fazia sacrifícios a outros deuses, se perdeu completamente. Os assírios vieram e riscaram esse Israel do mapa. Na invasão assíria, aconteceu de que esse povo perde e é derrotado, muitos deles são deportados, a maioria é tirada de lá, a terra fica praticamente vazia. Lá em 2 Reis 17 você encontra essa história. E o rei da Síria pega gente de outras terras e ocupa Samaria com outros povos que ele havia dominado. Quando dominava um povo aqui, tirava daqui, e dominava o povo lá, tirava do lá e colocava esse daqui aqui e aquele lá. Ele acabava com a cultura, com a ligação com a terra, miscigenava o povo, desfazia a coesão e evitava o perigo de um levante, de uma rebelião. Pessoas de Cuta, Avá, Ramate, Sevarfaim, Babilônia, que ainda não era um império, que depois se levantou contra a Síria. Esse tipo de gente foi morar em Samaria. Um povo que sobrou vivo, que já não temia a Deus, que já tinha uma religião misturada, agora recebe gente de outras nações. E aquilo virou uma miscelânea. A Bíblia diz que leões começaram a atacar as pessoas, tamanho eram as abominações que cometiam contra Deus, a ponto do rei da Síria falar: pega um sacerdote aqui que nós prendeu, e manda de volta para ensinar a religião, porque ele achava que era o Deus da terra que estava bravo. Para eles tentarem voltar a temer o Deus deles lá, porque o negócio está feio. E o rei mandou um sacerdote para lá. E aí a palavra de Deus, no meio de toda essa bagunça, tentava permanecer. Neemias, capítulo 4, Esdras também, conta a reconstrução dos muros e do templo em Jerusalém, porque Judá também foi invadida, anos depois, pela Babilônia, que foi o império que suplantou a Síria e conquistou tudo no lugar da Síria. E aí Israel, que já estava dominado, ficou em Samaria, mas eles chegaram até Judá. E ali também dominaram e tiraram os principais homens e tiraram daquela região, da onde foi Daniel, para onde foi Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, história que a gente conhece também. Depois de 70 anos, eles voltam para Jerusalém para reconstruir os muros e reconstruir o templo. Esdras e Neemias contam essas duas histórias. E é interessante que você vê nessas duas histórias gente de Samaria, do Reino do Norte, atrapalhando a reconstrução. Quem leu Neemias, que tinha Sambalate, Gesem, Tobias, Sambalate era um sátrapa de Samaria. Era um cara como um dos governadores, um cara importante. E ele vem para atrapalhar o negócio. Então, quem vivia no Reino do Sul odiava quem era de Samaria. E o pior é que eles ainda tinham um tipo de linguagem como se fossem judeus. Nosso pai Jacó. Mas teve coisas piores aconteceu aqui. Em 380 a.C., Sambalate II construiu um outro templo em Samaria. Isso foi uma abominação, porque o templo era um só. E ele fez um outro templo num monte chamado Gerizim. Isso a gente não encontra nos textos bíblicos, a gente encontra na história. Através de Flávio Joséfo, que é um escritor, historiador da época, e que contratado por Roma nos dias de Jesus, ele que viveu em Massada, que é uma fortaleza, escreveu muito a respeito, o que a gente tem, e o mundo tem, o povo judeu tem da sua história através dele. É aquele período que você acaba de ler em Malaquias, e está lá Israel e Judá destruídas, e quando você volta em Mateus, no Novo Testamento, já tem romano, já passaram os gregos, Alexandre o Grande, chegaram os romanos. O que aconteceu? A gente perde esse meio da história. Mas esse Sambalate II faz um templo em Samaria. E olha que interessante, além de ter esse templo, que os caras já odiavam por ter um outro templo, depois de alguns anos, o sumo sacerdote em Jerusalém chamava-se Jadua, e tinha um irmão chamado Manassés. E deu uma treta entre eles que esse Manassés, esse nome não ajuda muito, mas o cara era abominável. E o Jadua chuta o irmão dele e fala: sai daqui que você não pode ficar aqui, você é um imundo.
E o Manassés foge para onde? De Jerusalém, do Reino do Sul, vai lá para Samaria, que os caras odeiam, fica com aqueles caras lá. Bom, ele se apaixona pela filha do Sambalate II, o cara que fez o templo. Além de casar com ela, o Sambalate, que era um outro safado, faz dele o sacerdote daquele templo. E para piorar o negócio, a língua corrente no comércio era o aramaico. O hebraico ficou mais restrito ao templo. O templo era como se fosse o único território judeu dominado, mas que havia permissão de ser o que era. Isso aconteceu entre os gregos e depois também com os romanos. Era o único lugar onde se falava o hebraico e se lia a lei que era em hebraico. Mas aí esse Manassés pega o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da lei, que conta a história dos pais, dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, e traduz para o aramaico. É conhecido como Targum, esse livro. O Targum é o Antigo Testamento, apenas o Pentateuco traduzido para o aramaico. Isso foi uma abominação. Abandonaram o hebraico, traduziram para o Targum, só que ele não traduziu nem os livros dos reis, nem as crônicas dos reis e nem os profetas. Por quê? Porque eram nesses livros que estavam a história de que Samaria se afastou de Deus, se meteu com abominação, e Deus permitiu que os assírios riscassem Israel do mapa. Não era bom traduzir isso para a língua aramaica. E assim ele cria uma outra interpretação, uma outra hermenêutica sobre a vida do povo de Deus, a partir dos patriarcas, pulando a história terrível de Samaria. Aí o judeu odiava demais esses caras. E ainda se diziam judeus. Aí você pode imaginar que um samaritano era um idólatra, mal visto, maldito, estrangeiro. Era o pior cara que podia existir na terra, essa desgraça do samaritano. Além disso, naquela sociedade, a mulher não tinha valor algum. Uma mulher era proibida de dirigir a palavra a um homem em público. E nem um homem se dirigia a uma mulher em público. Eles achavam que a mulher não tinha alma, que era como se fosse um nada. E todo o trabalho pesado de dentro da casa era dado para a mulher, que era tratada pelo seu marido como sendo sua posse. Ela era propriedade do homem. E é exatamente com uma samaritana, e na cidade de Samaria, que Jesus vai revelar para mim e para você o que ele espera da adoração. Ele escolhe esse lugar, esse ambiente, e essa mulher, cuja história também não é muito bonita, para dizer para a gente o que Deus espera de nós. Encontra aquela samaritana num poço. Não é interessante a pergunta dela? Veja que o Senhor é um profeta. Nossos pais disseram que nós deveríamos adorar a Deus nesse monte. Com certeza ela apontou para o monte Gerizim, aonde em Samaria eles costumavam adorar a Deus. Onde tinha esse templo clandestino, com sacerdotes fora da linhagem, povo misturado com outra língua, uma escritura traduzida, escondendo parte da história, um cara que é sacerdote, que foi chutado de Jerusalém, cria uma outra linhagem, uma outra dinastia, mistura com outras religiões, e agora vem aqui falar que nosso pai Jacó, adorar a Deus. Quem vocês pensam que vocês são? Ela perguntou para Jesus porque ela queria saber sobre o sistema, sobre a religião. Você quer saber um bom sistema para afastar uma pessoa de Deus? Se chama religião. A religião é o melhor sistema inventado pelo homem para acabar com Deus. Porque a religião propõe uma série de ritos. A religião propõe todos os trejeitos e regras para que você se aproxime de Deus. E ainda se diz, vem do latim, religare, que é religar o homem a Deus. Bom, já começou errado, porque quem liga o homem a Deus é Jesus Cristo. Ele é o mediador único entre Deus e os homens. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Jesus é o modelo de ser humano
que nós devemos ser. Aliás, ele é o ser humano que todo ser humano deveria ser. É através da abertura do nosso ser para perceber o nosso pecado e o senhorio dele como Senhor Criador, Redentor da nossa vida, nosso Salvador, que passamos a ter vida de verdade. E podemos de verdade voltar a dizer, somos imagem e semelhança de Deus. Através de Cristo, não através de uma religião. Não através de um rito, de um fogo que a gente acende, ou de um sacrifício que a gente oferece. Isso poderia até funcionar antes de existir Jesus Cristo. Mas Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai assim, a não ser por Ele. Só que Jesus não dá a ela uma fórmula religiosa. Vocês lá em Jerusalém dizem isso. Aqui em Samaria dizem isso. O que a gente faz? Ele poderia dizer, bom, você tem que fazer do jeito que a gente faz lá em Jerusalém, mano. Você tem que mudar daqui, fecha a sua casa, muda de cidade, porque é só lá que tem o templo, é só lá que se adora, é só lá que se oferece sacrifício, só lá que tem o sacerdote, entendeu? E você abandona as suas práticas aí. Esse teu marido que está com você, que eu nem sei quem que é, se esse cara é marido não, se for, se não for, se for que seja, mas tem que circuncidar, se ele for estrangeiro, para virar judeu, colocar a nossa roupa, vestir a nossa religião, aí Deus vai te ouvir. E o engraçado é que Jesus começa com essa resposta. E ele fala para ela assim, vós adorais o que não conheceis. Vocês não conhecem direito Deus. De repente, na cabeça dela, toda a história do nascedouro do povo em Samaria veio à tona. Eu sei que não. A história de vocês é terrível, hein? Aí você pode entender que quando Jesus fala sobre a parábola do bom samaritano, que tapa na cara não é dos fariseus que acham que samaritano é nada, ele bota justo um samaritano na parábola. Jesus ele tinha um senso de humor sensacional. Podia escolher qualquer cara para ser bom, ele escolheu justo um samaritano. É por isso que ele escolhe a gente, porque a gente é ruim que nem um samaritano. Talvez seja pelo fato de que não exista ninguém bom nesse mundo. Nós somos uma grande Samaria. Mas Jesus diz assim a ela, mulher, você pode crer numa coisa. Nós adoramos o que nós sabemos, vocês não sabem. Porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23. Mas a hora chegou em que não vai ser nem aqui nem lá. Porque Deus procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Esse mas é um mas. Esse é um mas, bem mas. Porque assim, o cara pode falar assim para sua noiva. Olha, meu amor, eu acho você uma mulher incrível. Você é uma pessoa de caráter, você é uma mulher bonita, a gente está já noivo há 1 ano, namoramos há, sei lá, mais um. O seu trabalho, o seu jeito de ser, mas eu preciso falar uma coisa para você. O jeito que você me trata quando eu estou dirigindo, eu não gosto. É um mas. Mas é uma conjunção adversativa. No português, é mas. Sendo ela fraca ou sendo ela forte. Esse mas é um mas fraco. Porque é o seguinte, você é quase perfeita, mas quando eu estou no trânsito, você fica brava comigo, eu não gosto. É um mas. Agora ele pode falar assim para ela, você é uma mulher incrível, você está comigo há todo esse tempo, mas eu conheci outra pessoa. Esse mas é uma curva na história que deixa um lado para trás e parte para outro lado. No português, quando a gente escreve, não dá para saber. É na nossa entonação e no resto da história que você percebe se aquele mas era só um mas ou se era um mas. O grego é muito preciso. As conjunções mudam. E no caso aqui, Jesus usa o mas. Ele usa uma conjunção adversativa forte, alá.
Você não sabe, mulher, se adora aqui, né? Você não sabe o que adora, porque nós lá em Jerusalém, nós sabemos o que nós adoramos, porque a salvação, ela vem dos judeus. Você não sabe, mas a gente sabe. A nossa religião, a sua religião, o nosso jeito de orar, o jeito de vocês, o nosso templo, o templo de vocês, entendeu? Nosso sacerdote, o sacerdote de vocês. Mas joga tudo isso fora, porque nós vamos andar para um outro lado agora. Porque a partir de agora, e a hora chegou, que não tem mais Monte Gerizim, nem Jerusalém, não tem religião, não tem sacerdote, não tem essa roupinha, tira esse negócio, não importa se você fez circuncisão, se você não fez circuncisão, não quero saber se você guarda o sábado, se você não guarda o sábado, se você colhe espigas, se você não colhe espigas, se você conversa com mulher, se você não conversa, se você toca em leproso, se você não toca em leproso, mas agora isso aqui ficou para trás, porque o que Deus procura, e esse verbo é aquele que põe os olhos, aquele que contempla, aonde Deus repousa, observa, são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Amós 5:21, não está no texto, eu vou ler, você só ouve. Deus dizendo: aborreço e desprezo vossas festas, com as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer nelas. E ainda que me ofereçais holocaustos e sacrifícios, e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles. Nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o som dos seus cânticos, porque não ouvirei a melodia das vossas liras. Por isso que às vezes o clamor de um soldado na batalha vale mais do que um aleluia. Parte de um coração vazio. Marcos capítulo 7, versículo 6, você conhece. Jesus disse aos fariseus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Adorar em espírito. John Stott tem uma frase que eu coloquei aqui e achei fantástica. Grande parte da nossa adoração é ritual sem realidade, forma sem poder, prazer sem temor, religião sem Deus. Grande parte da nossa adoração é ritual sem realidade, forma sem poder, prazer sem temor, religião sem Deus. Adorar em espírito. E ele usa uma preposição de ambiência, um locativo. É quem está dentro do espírito. Adorar em espírito não é adorar dentro da igreja. Não é aquele que levanta a mão, não é apenas o que se emociona. É aquele que está imerso no espírito. E por isso, cheio e tomado por ele. Ao mesmo tempo em que o espírito o preenche, o espírito também o envolve. Deixa eu abrir um parênteses bem rápido aqui. Vale a pena. Já falei sobre isso na quarta-feira com mais tempo. Vou falar meio correndo aqui, mas vale a pena. Batismo no Espírito Santo. Muita gente, ou até a nossa tradução, algumas delas fala com, mas todas as vezes que aparece esse termo é o locativo. Batismo no Espírito, dentro do Espírito. João Batista diz: eu vos batizo na água, eu batizo vocês dentro da água, mas aquele que vem após mim, ou seja, Jesus Cristo, vos batizará no Espírito Santo. Muito legal isso. Quem batiza é João. Quem é batizado? Aquele que crê. Onde ele é batizado? Na água. João pega a pessoa e mergulha dentro da água. Muita gente diz assim: você aceitou Jesus, né? Eu também já criei nisso, irmão. Emocionalmente me envolvi dessa forma. Você aceitou Jesus, né? Agora tem que ser batizado para receber o Espírito Santo. Porque está escrito na Bíblia. Não, não está. Leia só o que está escrito. Não interprete errado.
Ore para o Espírito Santo te batizar. Não é o Espírito Santo que te batiza, quem te batiza é Jesus. Porque João disse, eu batizo você na água. Aí eu saio, vem Jesus e vai batizar você no Espírito. Jesus vai pegar você quando você crer nele. E vai mergulhar você, não na água, mas no Espírito. É o termo que está aqui, no Espírito. Um locativo, dentro do Espírito. Vamos fazer uma reunião e orar ao Espírito para que nos batize. Está orando errado, não é isso que está na Bíblia. O Espírito Santo é um ambiente onde você vive. E ao passo que você entrega a sua vida a Cristo e se aproxima dele, João disse já a Jesus, você vem até mim para que eu te coloque na água, era você que tinha que fazer isso comigo. Aquele que vem após mim vai pegar as pessoas e vai colocá-las no Espírito Santo. E eles vão viver no Espírito Santo. Não é um momento de emoção. Não. É a tua vida inteira. É o estado de adoração. É o cumprimento de um mandato. São todos os teus passos. Um adorador é aquele que vive no Espírito. James Strong, que é um antigo dos primeiros estudiosos do léxico grego, ele dá um exemplo que eu acho muito interessante, como de um picles. Porque você pode pegar lá a cebolinha e a cenoura, pepino, que a gente tem tanto pepino na vida, e mergulhar batizá-lo, a palavra batismo é imersão, e colocar ele numa solução de vinagre com, sei lá, que outros tipos de temperos, mas se você tirar ele, ele continua sendo uma cenoura. No máximo deu um gostinho. Mas ele explica a palavra batismo como aquele pedaço de pepino ou de cenoura que você coloca e deixa lá dentro no pote. A ponto daquela solução líquida penetrar nesse legume e mudar a sua essência, mudar a sua característica. Não é um salzinho, um azeitezinho que você jogou, penetrou nele. Já não é mais cenoura, já não é mais pepino, agora é um picles. Agora é outro sabor, é uma outra coisa. E eu gosto muito desse exemplo do Strongs. Porque quando Jesus Cristo está ali, e você chega até Ele para dizer, a minha vida é tua, e você é dele, automaticamente você é imerso numa outra vida, e esse é o sentido. Não é um segundo momento, é exatamente no momento que você chega a Ele. Você não pede ao Espírito, você se aproxima de Cristo, e Ele vai te mergulhar numa outra realidade de vida. E você vai permanecer nessa realidade, em espírito. Sua cabeça vai mudar, porque vai penetrar em você, Ele vai habitar em você. Ao mesmo tempo que Ele te envolve, Ele te toma. Muda a sua cabeça, muda o seu coração, você passa a se arrepender. Coisas que você fazia, que você nunca deu a menor bola, agora você se preocupa, eu não quero mais fazer aquilo. Independente de um pastor ou de uma religião, seja no Monte Gerizim, ou seja em Jerusalém. Não é por um sacerdote, não é por uma regra, é porque eu conheci o Filho, e o Filho me mergulhou no Espírito. E as minhas reações diante dele não podem ser da boca para fora, é impossível, porque ele está dentro de mim. É impossível que eu faça da boca para fora, ele habita aqui e ele me envolve, eu vivo nele. Porque nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos, está em Atos 17, 28. Por isso a religião propõe uma vida santa e piedosa dentro das quatro paredes, nos rituais. Mas isso não é adoração. Não, mulher, esquece. Mas, esquece tudo. Porque agora, você precisa entender que é no Espírito, é imerso nele. Adorar. Proskinel é o verbo, que além de uma postura corporal de se encurvar, também significa uma atitude interna de reverência na prostração. Em espírito, contrito, movido, moldado, transformado, obediente, temente, grato, agradecido, feliz, espontâneo, entregue. A tua vida não mais te pertence. Esse é o tipo de adoração que o Pai está procurando. Gente de verdade, em espírito e em verdade.
Você entendeu o que é adoração em espírito? Bem rapidamente. Vale a pena mergulhar mais fundo nesse tema. Mas quando ele fala para essa mulher em verdade, que verdade, Zé? Como assim, de verdade? Tipo assim, eu estou aqui, sou eu mesmo que estou aqui, não é um fantoche, essa música eu mesmo compus, não é plágio, difícil nos dias de hoje, mas eu vou fazer uma coisa de verdade aqui, Senhor. Eu marquei essa data, eu vim... Não, não é isso. A verdade sobre quem ele é, ela sabia? A verdade sobre quem ela era, ela sabia? E a verdade sobre a palavra dele, ela sabia? Vamos passar a história rapidamente? Rapidamente. Os discípulos passam por Samaria junto com Jesus, Jesus sai, aliás, os discípulos saem para comprar alguma comida, e Jesus senta na beira do poço. Uma mulher samaritana se aproxima. E ele pergunta para ela, você pode me dar alguma coisa para beber? Essa conversa deve ter sido uma conversa bem superficial. E não muito agradável no sentido de que causa uma saia justa, porque um homem falar com uma mulher em público já não é normal, ainda mais sendo uma samaritana. A mulher que teve 5 maridos, peraí, esse negócio aqui não está na... O pessoal de Samaria, isso, cara, o que esse cara gostou daquela mulher? Com todo esse histórico. E ela diz assim para ele, mas como é que você, sendo judeu, conversa comigo que sou samaritana e me pede água? Por enquanto, é um homem judeu, que eu não sei quem é, e ela chamou ele de Judaion, chamou ele de judeu. Não chamou ele de Senhor. Porque alguém com quem a mulher se relaciona, ainda que numa situação de subserviência, ela se colocaria como uma serva. Você é um judeu e eu sou uma samaritana. A gente não tem nada, me estranha você querer falar comigo. Mas as conversas começam assim, a gente não conhece muito bem a pessoa, faz a leitura do livro pela capa, somos cheios de fazer descrições dos outros sem conhecê-los. O Facebook é cheio disso. Você coloca uma frase, as pessoas comentam dizendo, eu sei o que você está querendo dizer. Bom, o cara é bidu, ele é profeta, ele é vidente, o cara ele entende tudo. E nós somos assim, todos nós somos assim. Aquela mulher, quem é esse cara? Conversa distante, de repente ele fala assim para ela, bom, se você soubesse quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui, você me pediria e eu te daria uma água viva. Aí uma água que vive, diz o texto. Aí ela diz assim para ele, Senhor, opa, parece que houve uma pequena aproximação. Ela já começa a enxergar Jesus como alguém que não estava ali sentado e ela falando de cima para baixo. Parece que ela já começa a conversar com Jesus dizendo, dá para eu te servir, porque parece que você tem uma água que eu não tenho. Mas como é que o Senhor vai tirar essa água? O poço é fundo. A pergunta que ela faz no original é mais ou menos assim, você não é maior que o nosso pai Jacó, que deu esse poço para o José aqui na região. É? Você não é? Opa. De alguém que era um judeu estranho e agora eu chamo de Senhor, eu já começo a duvidar de que ele talvez seja tão grande quanto o nosso pai Jacó, que eles pouco conheciam, mas conheciam. Parece que essa mulher começa a se colocar no seu lugar e a entender que Jesus ocupa um outro lugar. Você não é como o nosso pai Jacó, que deu para beber o gado, os animais, e Jesus diz assim, se você beber dessa água desse poço, você vai ter sede, mas se você beber da água que eu te dou, dentro de você vai ter uma fonte, e ela vai jorrar. Sabe como é que são os verdadeiros adoradores? Espírito e verdade, flui deles. É natural. E ela então diz assim, se abrindo um pouco mais, e se curvando um pouco mais, ela diz, como a gente faz quando quer dizer que tem problema, mas a gente não quer dizer muito. Oh, que bom que o senhor tem essa água. Ei, lá em casa, se tivesse uma água dessa. Que água? Não se preocupa não, só estou pensando alto aqui. Eu queria ter uma água dessa, só podia me dar uma água dessa, para que eu não tivesse mais sede, é o que eu sinto. E nem tivesse que vir todo dia buscá-la, é o que eu peno.
Sem abrir muito a minha história, o judeu que era Senhor, um judeu que eu trato como Senhor, e que agora eu digo que pode ser igual a meu pai Jacó, deve ter uma coisa que de verdade eu preciso. Aí ele diz assim: chame o seu marido para a gente conversar. Aí a verdade de alguém que só se aproximou como samaritana e viu um Jesus sentado e trata ele de cima para baixo, a verdade de quem esconde a sua sede e o seu pesar aparece um pouco mais, talvez se descortina, não que Jesus já não soubesse. Mas ela diz: eu não tenho quem trazer. E Jesus fala para ela: agora sim. Opa, agora apareceu um pouco mais de verdade. Porque esse cara que você está com ele não é teu marido, né? E você já teve 5. E esse não é seu. E essa mulher, que chega como uma samaritana, cheia de sede e dor, mas ainda assim trata um judeu como um judeu trata um samaritano, agora está prostrada para dizer: o Senhor não é um judeu, nem apenas um homem que eu chamo de Senhor, e nem tampouco como nosso pai Jacó. Eu vejo que o Senhor é um profeta. O Senhor é um profeta. Nossos pais diziam que a gente tem que adorar aqui, vocês falam em Jerusalém, aonde que a gente adora? Aí ele diz para ela: mas todas essas coisas ficam para trás, porque é aqui, em espírito, e agora de verdade. E ela diz assim a Jesus: nós sabemos, eu sei que vai vir um Messias, a gente ouve dizer que vai vir um Messias e que vai nos redimir e nos salvar. E Jesus fala para a mulher: acorda, sou eu. Jesus deu a entender muitas vezes que era o Cristo, e disse isso a seus discípulos, batia de frente com fariseus, mas de uma maneira tão clara, sentimentalmente envolvido naquela remissão. Ele diz: olha nos meus olhos, sou eu. Chegam os discípulos, e essa mulher deixa o balde, meio-dia, não era hora de largar a água do almoço, mas ela sai correndo e fala para os outros na cidade: eu acho que eu achei aquele que deve ser o Cristo. Não era um judeu, não era um homem com quem ela se relacionava para chamá-lo de Senhor, não era alguém parecido com o nosso pai Jacó, e já não era mais nenhum profeta, era o Cristo que havia vindo. E disse para eles: ele me falou tudo o que eu tenho feito, ele abriu a minha vida, eu não tenho como me esconder, agora eu tenho que diante dele dizer quem eu sou, nada, e eu sei que ele é tudo. E os homens se reúnem, vão todo mundo com ela falar com Jesus. Ele fica lá mais 2 dias. Era para ser só de passagem, pelo menos na notícia, mas de verdade ele estava ali para encontrá-la e levar a salvação onde nenhum judeu queria pisar. Era impuro entrar naquele lugar. Mas ele diz: eu sou o Cristo. E aqueles homens no final do texto dizem assim para a mulher: agora, não é só porque você falou, mas é porque a gente ouviu e viu que Ele é o Salvador do mundo. Eu que era a samaritana, mostrei que tenho sede e mostrei que tenho dor. Eu que antes o tratei distante, me aproximo para pedir essa água. Ele conhece que eu não tenho marido, e ele descobre que a minha sede e a minha carência de ter uma família me levou a ter 5 amantes, que talvez me prometeram casar, mas sempre voltavam para sua casa, e só me usavam como prostituta quando passavam por essa cidade. E o que eu tenho agora deve ser igual. E ele, que era um judeu, ao mesmo passo em que eu vou me prostrando, me abrindo em verdade,
até me colocar diante dele, vazia de mim mesma, e reconhecendo a minha amargura, de um judeu a Senhor, provável alguém similar ao pai Jacó, profeta, o Cristo, o Salvador do mundo. Há uma probabilidade pequena de que a palavra proskunel ou proskinel, que é adoração, seja a junção do pros, a favor de, para, como a gente usa, veio do grego, e a palavra kion, que significa cachorro. Quando Jesus diz àquela mulher que os cães comem das migalhas que caem da mesa, os kinarion, os cachorrinhos, proskinarion, proskion, proskinel, a atitude do cão que lambe a mão do seu dono. Eu li um comentarista, linguista, dizendo isso. É uma probabilidade, mas eu achei bonita a probabilidade de que a etimologia dessa palavra remeta-nos ao fato de que diante dele nós somos cachorrinhos que comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E ao passo em que reconhecemos que nada somos e nos curvamos e nos abrimos na nossa verdade, e ele nos toma no seu espírito e reconhecemos quem ele é, entendemos o que é a verdadeira adoração. John Stott também diz que a nossa adoração é uma resposta à revelação de Deus. Quando eu me aproximo e quando ele se revela e eu entendo quem ele é, entendo quem eu sou, a minha adoração é uma resposta natural à revelação de Deus para nós.